Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto muito especial, uma live voltada para mulheres. Qualquer mulher que tem algum tipo de câncer, independente se é ginecológico ou não, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de qualquer parte do corpo, sempre tem a dúvida se ela vai poder ou não usar reposição hormonal para tratar sintomas da menopausa. E é disso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos. O tema da live é: após o diagnóstico de câncer, quando que a hormonioterapia, a reposição hormonal, está indicada? E para falar sobre esse assunto, eu chamei a Daniele Simonassi, que é ginecologista e está entrando aí, daqui a pouco eu vou chamar ela. Ela é especialista nessa área de reposição hormonal, ela trata muitas mulheres e vai trazer aqui um recado muito especial para a gente e vai ser importante. Você que está aí, pode ficar à vontade para mandar alguma pergunta, para fazer qualquer tipo de comentário, que vai ser muito importante a sua participação. Então deixa eu ver aqui se a Daniele já chegou, para eu chamar ela. Enquanto ela está chegando, eu vou me apresentar. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Há muitos anos, eu lido com pacientes com câncer. Primeira vez que eu pisei lá no Instituto Nacional de Câncer, no Rio, no INCA, foi em 2008. De lá para cá, eu aprendi muitas lições, cuidei de muita gente, e a vida foi me levando cada vez mais para o cuidado, com muita atenção com as mulheres. Para quem não sabe, a minha formação de cirurgião oncológico é uma formação bem completa. Eu sou cirurgião geral, fiz 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz 3 anos de cirurgia oncológica. A cirurgia oncológica é uma especialidade que é muito conhecida no mundo inteiro, né? Ela é antiga e ela surgiu justamente para surgir ali profissionais que lidam somente com câncer, porque principalmente não só o oncologista que faz ali, por exemplo, um tratamento de câncer, uma quimioterapia, né, indica ali um tipo de hormonioterapia ou mesmo indica uma radioterapia, mas o cirurgião oncológico é o oncologista também, mas que opera. Então, a minha formação é bem ampla. Eu tanto faço cirurgias abdominais, mas eu também faço cirurgias de câncer de pele, câncer de membros, sarcomas, tumores raros, que o cirurgião oncológico tem assim uma grande formação para fazer isso. E na pelve, no abdômen, eu sou especialista em cirurgia abdominopélvica, gastrointestinal e ginecológica. E aí o tempo foi me direcionando para cuidar das mulheres, porque eu percebia que mesmo as pacientes com câncer ginecológico e as pacientes com câncer gastrointestinal, elas tinham mesmo demandas muito parecidas. E o que eu vou falar hoje, junto com a Daniele Simonassi,
é principalmente para essas mulheres que fazem tratamentos no abdômen e que acabam muitas vezes prejudicando ali a função ovariana, gerando até menopausa antes do previsto, e essas mulheres precisam de atenção. Então foi essa atenção que eu fui sempre buscando para dar para essas mulheres, e hoje eu trago aqui, por isso, nos meus conteúdos, no meu consultório, principalmente focado nisso. Eu também atendo homens, né? E muitos pacientes homens, graças a Deus também, que eu tenho um carinho enorme com cada um deles, porque eu também faço cirurgias gastrointestinais, cirurgias de câncer diversas, como eu falei. Então eu vou começar falando aqui, né? Dando uma introdução aqui até a Daniele chegar, ela deve estar chegando aí. E você que está ouvindo aí essa live, repetindo, ela pode servir para alguém que tem um parente, né? Para um homem que tem uma mulher que tratou o câncer e que está preocupado com a sua qualidade de vida. Essa live vai servir para a mulher que tratou o câncer e está com medo de fazer uma hormonioterapia ou está com receio de olhar para a sua saúde sexual ou está com receio de olhar para coisas além do seu tratamento. Vou pontuar aqui algumas coisas. Então essa live é feita para você aí que está aí do outro lado. E informação nunca é demais. Mesmo pessoas que têm parentes, amigos, né, que passam pelo desafio do câncer, alguma informação aqui vai ajudar, eu tenho certeza, porque a gente fala de vida, a gente fala de saúde aqui. Vamos lá, vou dar uma introdução para vocês entenderem. O câncer, ele realmente, a gente está vendo cada vez mais casos de câncer, né, no Brasil e no mundo. A incidência estimada aí, a expectativa de novos casos de câncer nas mulheres para esse ano são mais de 360 mil casos. É muita coisa. E isso de todos os tipos de câncer. E como eu falei, as orientações aqui vai servir para qualquer mulher, dependente do tipo de câncer que teve. E se a gente for ver dessas pacientes todas com câncer, as mulheres que têm câncer na fase mais jovem, elas, dentro da nossa temática aqui, elas vão estar mais em risco, dependendo do tipo de tratamento que elas vão fazer, dependendo da doença que elas têm, em que situações ela vai precisar ali fazer uma operação, uma cirurgia na pelve ou mesmo a retirada dos ovários. Então essas mulheres, elas que vão fazer tratamentos oncológicos, principalmente nas novas, elas estão em risco de entrar na menopausa mais precocemente. Porque os tratamentos oncológicos, eles são mesmo, podem ser, né, mais agressivos. É fato, o desejo nosso é curar. A gente tem um paciente, a gente quer curar o paciente. A gente quer controlar o câncer. Essa é a premissa número 1 do tratamento, né? E outra coisa importante para o tratamento é a gente recuperar essa mulher depois. Dar para ela condição dela viver melhor depois. Então, por isso é importante a gente olhar não só para a doença em si, que a gente quer controlar, mas olhar para o íntimo da mulher. Porque como que ela está passando ali no seu dia a dia, como que ela está ali lidando com aquilo emocionalmente, como que ela está depois de um tratamento ali com relação à sua sexualidade, com relação à sua parceria. Então, tudo isso a gente vai ter que dar atenção. Então, completando aqui a minha fala, né, desses 360 mil novos casos de câncer em mulheres que a gente está aí prevendo para esse ano de 2025, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a gente pode esperar cerca de 1/3 dessas mulheres, por exemplo, com câncer de mama, né, diagnosticadas com câncer de mama, terão menos de 50 anos. Ou seja,
terão um diagnóstico de câncer antes até de entrarem na menopausa. Como eu falei, os tratamentos de câncer eles aceleram esse processo e a mulher pode entrar na menopausa mais cedo. E a gente vai ter que cuidar dessa mulher com atenção, tanto para aquelas que vão precisar de tomar hormônio e outras que não vão poder, vão ter alternativas para a gente passar isso melhor, né? Passar por essa fase melhor, tá? Então, como eu falei, é muito nessa proporção, 1/3 delas com câncer de mama, segundo o estudo de São Paulo, que é o estado mais avançado que tem, né, no nosso país, né? Então tem suas estatísticas mais bem feitas, né? Até 1/3 das pacientes com câncer de mama lá, elas têm menos de 50 anos, veja só. E outro estudo também de São Paulo comparou a proporção de pacientes com menos de 40 anos em 2009 que tiveram diagnóstico de câncer numa população geral, aí eu estou falando de todos os casos de câncer, e 7,9% das pacientes atendidas nessa instituição especialista em câncer no estado de São Paulo em 2009, 7,9% delas tinham menos de 40 anos. E em 2020, a proporção subiu para 21,8%. Então tá vendo como tá aumentando. Então cada vez mais esse assunto de hoje vai ser importante. Eu vou chamar aqui a Daniele Simonassi, que já entrou. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Dani. A Daniele Simonassi, ginecologista. Eu conheci Daniele na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, quando ela ainda era residente lá. Foi uma aluna minha, brilhante, e foi logo que eu entrei, né, Dani? Então aí tem mais de 10 anos, então nessa época eu ainda tinha cabelo, né? E a gente operou muitas pacientes juntas, né, lá na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Falei que nem era para você ir para ginecologia, acabou indo, né? Exatamente, como eu falei no início, eu fiz uma formação em cirurgia abdominopélvica muito forte no aparelho digestivo e no aparelho reprodutor feminino, fora outros tipos de cirurgias abdominais mais raras, né, mas que o cirurgião oncológico faz. E a vida, como eu falei, foi me levando ali para o cuidado com muita atenção com as mulheres. E aí eu fiquei 8 anos lá no serviço da ginecologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Lá eu era professor com muito orgulho dos residentes da ginecologia, aprendi muito, me tornei ainda mais sensível com as mulheres depois desse período e descobri, Dani, que as outras mulheres, né, que eu comecei a cuidar ainda melhor das outras mulheres com câncer, né, que vinham me procurar também com câncer no intestino, no fígado, esôfago, estômago, tudo isso. Cirurgião oncológico, né? Que a gente está acostumado, né? O cirurgião é um pouco menos sensível, acho, né? Assim, a esse olhar, né? Então, quando a gente vê alguém preocupado, assim, com o bem-estar também da mulher, não só em operar, né? É diferente. Então, você Obrigado, foi uma inspiração para mim, com certeza, né? Ele como professor. E tivemos até atuações aí, né? Minha tia, que deu assistência, enfim. Verdade. Muito querido, nossa enfermeira aí, Ana Paula, né, que também teve sua assistente. Gente legal entrando aqui. Aí, pessoal, é isso sobre mim. E agora eu queria que a Daniele Simonassi, ela se apresentasse. Dani, já falei um pouquinho, mas eu queria que você contasse aí também como que é um pouco da sua história de vida, né? Por que você fez ginecologia? Como que você depois foi trilhando aí para esse caminho da reposição hormonal, desse cuidado com mais atenção das mulheres, tudo que você traz no seu Instagram, né, também de cuidado com
as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, né? Toda essa sua missão aí. Eu queria que você trouxesse a gente, nessa semana passada, né, a gente conversando sobre pacientes nossos, né? Sobre essa angústia nossa de, às vezes, a paciente que faz o tratamento de câncer ficar um pouco perdida com relação à reposição hormonal ou mesmo às alternativas daquelas que não podem fazer reposição hormonal. Mas então a gente, com essa preocupação de trazer essa informação, a gente decidiu fazer essa live. Então eu queria te dar boas-vindas de novo e te ouvir um pouquinho, Dani. Então, né, eu sempre quis ser médica, desde criança, assim, eu era apaixonada, não tem ninguém na minha família que é médico, é até engraçado, minha mãe é bancária, né, meu pai até que é técnico de raio-x de formação, mas não tinha nenhum médico, assim, diretamente, né, para me influenciar. Desde 10 anos de idade eu lembro de falar que eu queria ser médica e eu queria fazer parto, né, esse que é o mais engraçado. E realmente eu comecei na medicina e eu fiz estágios na Promátria ali, né? Que é uma grande referência aqui do SUS. Fiquei 2 anos lá, fominha mesmo. Era feriado, era Réveillon, tava lá. E eu quis fazer residência de ginecologia, focada mais na obstetrícia mesmo, tá? Então por isso que eu escolhi a UFES também, que era uma grande referência em obstetrícia de alto risco, né? Fiz a residência lá. E no decorrer do caminho, eu também fui diagnosticada com a SOP, assim, na minha vida, né? Bem na adolescência, com 16 anos. Aí, ai, você tem ovário policístico, então tem que usar anticoncepcional. E eu fui usando, né, achando que eu estava tratando. E mesmo durante a residência de ginecologia, vou te falar que eu não aprendi a tratar de verdade essa doença, a olhar com essa visão mais integrativa, né? Mais preocupada na prevenção do que no tratamento, né? Conhecer esse tipo de abordagem, acho que foi um diferencial, assim, na minha carreira, né? De a gente não só ver uma doença, faz um remédio, ver uma doença, faz um remédio. E também pensando que a gente usa anticoncepcional há muito sem indicação, digamos, né? Ah, só para não engravidar? Será que eu preciso fazer uma reposição de hormônio? Porque a gente esquece que o anticoncepcional é hormônio, né? Vou ficar usando estrogênio, progesterona. E na hora de fazer uma reposição hormonal mesmo na menopausa, aí fica, ai, tenho medo. Gente, eu usei mais de 15 anos, né? Pensando em estar tratando essa doença. E eu não tinha necessidade nenhuma ficar bloqueando nosso eixo, né? Bloqueia a testosterona, diminui o libido, dificulta a emagrecer, ganhar massa muscular. E aí vai virando uma bola de neve esse negócio, né? Você não trata a base da doença do ovário policístico, que é uma resistência insulínica, que emagrecer é muito mais importante que usar anticoncepcional, e aí você vai progredindo a doença sem ver, né? Então, acho que além de não ajudar no tratamento, ainda é prejudicial, porque mascara os sintomas e a gente não busca tratamento, né? Aí, hoje, eu descobrindo esse tratamento, né? Eu também emagreci, eu também tratei mesmo, digamos assim, me tratei da SOP e quero levar isso para mais pacientes, né? Então me despertou a olhar mais para ginecologia, para a mulher, né? Fora do período gravídico, digamos aí. Mas até na questão da obstetrícia, eu tenho essa visão assim mais integrativa, né? Eu quero parto normal, menos intervenção, vamos tentar não fazer cirurgia desnecessária, né? A gente que é cirurgião sabe, gente, o povo vê um negocinho aqui já que arranca útero. Pera, você não vai, né, melhorar às vezes você vai trazer complicações, né? Não pensa que mexer num órgão que está ali, ele tem o seu objetivo de estar ali, né? A gente tira ele, dá uma queda de bexiga e dá outra alteração que a gente não estava esperando, né? A gente tirar desnecessariamente. Além de que também tirar os ovários, né? Quantas vezes a gente vê mulheres que vão fazer cirurgia de mioma antigamente, né? Minha tia tem um útero e o ovário dela lá guardado no formol de 40 anos que ela tirou. E aí, por que você tirou? Ah, nem sei. Tava sangrando. Então, assim, às vezes não era indicação de tirar o ovário. Então, você tira o produtor dos nossos hormônios. Aí, não tem como a gente ser um ginecologista preocupado em integrativo sem olhar para a mulher da menopausa, né? Que é uma questão, assim, que também mexe muito comigo. Já tratei minha mãe, né? Eu mesmo fiz a cirurgia dela de esterectomia. Mas ela tinha indicação, mioma, crescendo o útero. Parabéns. E pela idade a gente retirou já os ovários também, né? Já tinha 57 anos, ela menstruava.
Então, esse incômodo também de vê-la, né? Os sintomas que não são tão falados muitas vezes, né? De fogacho, calorão, todo mundo fala, ah, calorão da menopausa. Agora, sintomas mais depressivos, né? Insônia, irritabilidade. Quando eu faço reposição hormonal na mulher, muitas vezes ela fala assim: você salvou meu casamento, mudou 100%. Por quê? Às vezes a pessoa está discutindo por besteira, né? Tá cansada, a memória horrível. Uma paciente minha veio esses dias, passou por vários médicos, ninguém tinha falado na reposição. Ela com a lista assim, ó, escrita, né? Irritabilidade, não sei o que, sono, humor. Achei super bonitinho assim, né? Dela fazer a lista. E, tipo, a tabela de tudo, todos os sintomas de menopausa ela tinha, né? De climatério. E às vezes, você olha o exame, ainda tá normal, seu FSH não tá tão ruim. Mas a pessoa tá totalmente sintomática. Então, hoje a gente já sabe que a menopausa começa, ou o climatério, né? Sintomas da menopausa, de 8 a 10 anos antes da menstruação parar realmente. Então, a gente não precisa necessariamente usar todos os hormônios, né? Mas, às vezes, é uma progesterona que está mais baixa, né? Vamos balancear ali com estrogênio. E essa mulher muda a sua qualidade de vida. Muitas vezes a vitamina que está faltando, né? A B12 baixa, o ferro, que também melhora bastante. A gente vê a epidemia de cirurgia bariátrica hoje, né? Falta vitamina também, dá esses sintomas parecidos. Então, o negócio vai assim, ó. Vai se abrindo, mas cuidar da mulher é uma delícia, né? Você começou a sentir isso também. Eu acho que isso vai abrindo leque. Eu acho que o ginecologista é o que primeiro tem esse contato, né? Então, a mulher que menstruou a primeira vez te procura, uma adolescente, e quem tá parando de menstruar, e quem quer engravidar. Então, a gente pega aí todas as fases da mulher. Então, quando a gente vai vendo essas faltas, né, a gente começa a falar, poxa, por que que não estão usando hormônio quem está precisando? Aí que vem o oncologista, ó. Eu acho que o maior medo, assim, de todo mundo é a relação com o câncer, né? E o que a gente viu lá nos anos 90 para 2000, aquele grande estudo da WHI, que acho que foi o grande, assim, prejudicador na reposição hormonal da mulher, porque trouxe algumas relações de aumento de trombose, aumento de câncer e um tipo de hormônio específico que a gente até não usa mais, né? Um hormônio via oral, que ele vem da urina da égua, né? Puxa esse hormônio da urina da égua, não é um hormônio natural, mais parecido com o que a gente produz, que a gente usa hoje, né? Na forma de gel, na forma de implante. E uma população já na menopausa, uma população já obesa, vamos falar da obesidade também hoje, né? Uma população já com risco cardiovascular, usando esse hormônio, e aí os estudos acabaram dando mais desfechos negativos, digamos assim, né? Em usar um hormônio com a pessoa que já estava com alguma doença, alguma comorbidade associada. Então, assim, acho que a gente hoje quer focar nisso, né, doutor Alex? Mostrar que é importante também a gente repor os hormônios, né? E mostrar em quem realmente tem pacientes que não vão poder usar, né? A gente brinca que o hormônio é para quem pode, não é só para quem quer, né? A gente tem que fazer uma seleção mesmo, né? Não vai dar para todo mundo, mas assim, quem pode deveria usar. Se não tem contraindicação, é praticamente toda mulher, né? A gente vai parar de produzir esse hormônio. Então, a gente vai ter sintomas e outras comorbidades também, né? Tipo, a gente pode desenvolver mais osteoporose, até doença de Alzheimer, a gente consegue prevenir repondo o estrogênio, por exemplo. Então, a gente também tem que olhar para o outro lado, a gente sempre pesar, né? Risco e benefício. Eu tenho mais risco de ter o câncer, mas quanto é esse risco? Ele é muito grande, né? E o benefício de eu usar, de eu ter mais mobilidade, ser mais ativa, conseguir ganhar mais massa muscular, né? Prevenir também uma perda de massa óssea, não ter fratura, não ter menos doença do coração. Hoje o que mais mata a mulher é doença do coração, né? E a reposição hormonal também previne até 30% da doença do coração. Então, vamos pesar direitinho pra gente ver? Não só falar assim, ai, dá câncer, não usa, pelo amor de Deus. Perfeita a sua colocação, Dani.
é muito tabu, né? A gente enfrenta muito tabu, né? A menopausa tem muito tabu, né? Atividade sexual depois da menopausa, né? É um tabu, né? A menopausa, que entrou na menopausa, começou os problemas na mulher, né? Daqui para frente é só piorar, ladeira abaixo, ou é só uma doença que vem atrás da outra, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, entender que a origem do câncer não é a menopausa, entender primeiro isso, que a menopausa é a última menstruação da mulher, né? Corresponde ali ao último ciclo da mulher. Normalmente ela acontece em média aí entre os 52 anos, né? Na maior parte das pessoas ali, das mulheres, e que normalmente num período aí de 10, 5 anos antes, ela vai começar a diminuir esse ritmo de produção hormonal e o corpo dela vai começar a sentir. E nesse período, né, vai culminar com a última menstruação, que é a chamada menopausa, e depois vem o período de pós-menopausa, que é depois dessa menopausa, que é também uma grande janela de oportunidade para tratar essas mulheres com sintomas, com alterações que podem até piorar. Mas o que eu quero deixar a mulher aqui que está ouvindo consciente é que desde jovem a mulher ela tem muita sensibilidade com o seu corpo, né? Então ela conhece quando ela vai menstruar, pode ser que ela esteja de TPM ou que ela está mais inchada, então ela conhece muito o corpo dela, sabe se o ciclo dela é regular ou não, a quantidade de absorventes que normalmente usa, né? Essa coisa toda. A mulher, ela sabe tudo isso, ela até é muito sensitiva. Então, nesse período aí, até chegar na menopausa aí, principalmente nesses 10 anos aí, a partir dos 40 anos principalmente aí, pode acontecer de começar a haver modificação do corpo. Então, essas modificações no corpo, elas podem ser confundidas. Isso aqui é assim mesmo, tá? Distúrbio do sono, eu não estou dormindo direito, é porque eu estou estressada no trabalho, é porque eu tive um estresse psicológico, só por isso que eu não estou dormindo bem mais, por exemplo. Então começa a somar algumas coisas. E se ela não tem um bom acompanhamento, né, da sua ginecologista, né, Dani, ela pode confundir tudo, ou nem procurar ajuda, ou nem entender que ali para frente ela vai poder ter uma saúde melhor se ela olhar para essa reposição hormonal, né, feita com critério, sem medo. Entendendo também que as maiores causas de câncer na mulher hoje, mesmo essas que a gente está falando aqui das mais jovens, né? Que eu no início da live estava explicando que tem uma tendência a aumentar o número de casos de câncer em mulheres com menos de 50 anos. Isso se deve ao perfil de comportamento moderno, tanto da mulher quanto do homem, mas aqui a gente está falando da mulher, que está tendo menos filho, está amamentando menos, está vivendo mais no mercado de trabalho, então ela se estressa mais. Essa mulher que talvez tenha um hábito de beber a mais, de fumar a mais, né? Quem fuma ou quem não fuma, mas às vezes a bebida, né, que entra na vida da pessoa e ela vai ali alimentando aquilo, má alimentação, sedentarismo. Então veja que alimentos industrializados, já prontos, né, muito simples nessa vida, né, principalmente na mulher e na adulta jovem, né, começa a ter filhos e aquilo junta com trabalho, cuidar de marido, escola e não sei o quê. E aí entra, né, os fast food em casa, né, a mais do que precisa, do que pode. Então tudo isso, e poluição, né, tudo isso junta, e na verdade, esse que é a causa do câncer. Então, quando a gente pensa na hormonioterapia, é fato, né? A mulher precisa olhar com cuidado essa hormonioterapia, a gente precisa selecionar daquelas que não têm câncer. Quem pode, quem não pode, tem a ver também com as mulheres que têm histórico familiar de câncer, ou mesmo
mulheres que têm predisposição hereditária ao câncer, mas sabendo aí só que 10% só dessas mulheres tem mesmo uma predisposição hereditária ao câncer. 90% dos casos de câncer nas mulheres não são causados por uma predisposição genética. Então, reforça a minha fala de que, independente da nossa fase de vida, e também é por isso também que a gente tem que cuidar das nossas crianças, porque desde cedo, se a gente olhar para isso, a gente reduz a chance de câncer aí em quase 40% e reduz o risco de morrer de câncer em 52% se a gente olhar para a nossa alimentação e o estilo de vida aí com exercícios físicos regulares. Então veja como isso é poderoso. Então nessa fase, então, a mulher que está tendo sua modificação do corpo tem que ter acompanhamento. Ela também pode vir junto aí com distúrbios, aí eu queria que você explicasse agora pra gente, Dani, ali da sua parte menstrual, né? Que os ciclos podem ficar mais alterados, pode ficar mais espaçados, ou pode vir distúrbios aí de sangramento em excesso, ou dor nesse período, queria que você falasse disso. E quando a mulher tem alguém acompanhando, se algum desses distúrbios aí que confundem com casos de câncer ginecológico, por exemplo, essa mulher sendo acompanhada vai diagnosticar algo diferente ali mais precocemente. Então a minha fala é para reforçar que nesse período, né, principalmente aos 40 anos, mas eu queria que você desse a sua visão, Dani, por favor, se é isso mesmo, ela tem que ter aí que ela tem que colar na sua ginecologista, né, e aproveitar disso para ter mais saúde, né, com responsabilidade. Não, também tenho responsabilidade na minha saúde, em ter uma alimentação, em ter uma vida melhor. Conta aí pra gente, Dani. Eu vou até voltar um pouquinho na questão da história familiar, né? Hoje a gente vai olhar para essa mulher fazendo o rastreio dela, né? Hoje a gente, alguns casos até de história familiar, que a gente também considera, para medicina, o pessoal acha que é a prima, tia, avó, né? Para medicina, parente de primeiro grau é mãe, irmã ou filha, né? Se teve câncer de mama, a tia, avó, irmã do meu pai, lá, não é fator de risco para você, né? Já começa aí. E também o fator que a gente estava comentando agora da questão epigenética, né? Do ambiente mudar a nossa genética. Então, eu tenho paciente que eu faço reposição hormonal que a mãe dela teve câncer de mama, mas ela tem estilo de vida saudável desde sempre, sempre malha, tá magrinha, se alimenta bem. E eu faço rastreio nela, né? Que é o que a gente estava contando, esse rastreio de imagens. A gente vai olhar o útero, ver se não tem crescimento anormal do endométrio. A gente vai fazer o rastreio da mama, né? Preventivos, enfim. Mas além de dosar os hormônios, acho que no que tange ao câncer, principalmente, são rastreios de imagem. E aí a gente vai fazer esse risco dela. Olha, ela tem ali BRADS2, tá tudo bonito na mama, né? Não tem endométrio espessado. E a gente vai ainda acompanhando durante a reposição também, né? Não é também fez uma vez só, tá liberado. Né? Durante a reposição a gente vai continuar acompanhando, assim como mulher que não faz hormônio também, né? Acompanha com o ginecologista aí anualmente. E a gente tá sempre fazendo esses rastreios, né? Porque a gente quer fazer diagnóstico precoce. Agora, quando a mulher entra na menopausa, às vezes antes dela mesmo parar de menstruar, a menopausa é uma data, né? Um aniversário ali. Parei de menstruar, fiquei um ano sem menstruar. Aí o pré e o pós, você continua tendo sintomas, né? Muita gente não tem sintoma tão florido, que às vezes até, como eu disse, atrapalha o tratamento. Porque se a pessoa tem fogacho, calorão, não tá dormindo e tal, às vezes sinais mais típicos, até, né, qualquer médico trata, vamos dizer assim, essa daí tá realmente clássica do tratamento. Era o que era também estabelecido nos protocolos clássicos aí de tratamento, né? Se a paciente está sintomática, faz hormônio. Se não está sintomática, não faz. Só que, quais são esses sintomas? É só o calorão, né? É irregularidade menstrual? Então, às vezes, sintomas menos específicos, menos claros, mas que são bem típicos, quando a paciente começa a me falar que eu já falo, tem esse aqui, tem esse aqui. A gente vai identificando sinais não tão típicos.
E é muito comum também, antes da menstruação parar, né? Ela não para de vez. O ovário meio que dá um curto-circuito. Tem vezes que ele fica ali 3 meses sem menstruar, às vezes aumenta o fluxo. Então, assim, alterações no ciclo já podem ser sinais da menopausa ou do climatério. Não necessariamente só quando eu parar quer dizer que eu tô com irregularidade, né? A gente vai vendo o ovário, que é o nosso produtor dos hormônios, eles vão secando. Você vai fazer ultrassom, ele vai sumindo. Ai, ovários não identificados. Ovários com 1 centímetro, né? O médico vai fazer ultrassom já não consegue mais achar o ovário, porque eles vão diminuindo. E com isso, a produção hormonal também vai diminuindo. Então, não tem outro jeito da gente melhorar os sintomas específicos da falta de hormônio se a gente não repor esse hormônio que ela não produz. Né? Aí a gente tem como alguns paliativos fitoterápicos, né, que simulam uma produção ali do estrogênio, estimulam um pouquinho, chá de amora, né, que a gente vê, não, eu tô só com chá de amora, eu tô bem. Porque você ainda não tá totalmente na menopausa, porque quando realmente estiver a produção muito baixa, você não vai melhorar o sintoma. Então, é importante a gente estar com esse acompanhamento, porque a gente vai identificar mais cedo também a necessidade dessa paciente repor mesmo ou não. Na verdade, eu vou dizer que para mim, todo mundo que não tem contraindicação deveria repor, né? A gente vai ter mais qualidade de vida. E também pensando que a gente está envelhecendo e a gente quer envelhecer com saúde. A falta desses hormônios vai proporcionar a ter mais risco de osteoporose. Então, osteoporose é o osso fraco, né? Quando você cai da própria altura, você pode ter uma fratura, ficar acamado. Essa questão de ficar acamado é uma questão cara para o sistema de saúde, né? Até fora, na Europa, Estados Unidos, a gente vê essa preocupação, não só para o sistema de saúde, mas muito mais ainda para a paciente, que o risco dela morrer até 1 ano aumenta muito quando tá fratura, acamada, né? Mais risco de ter trombose. A menina perguntou ali, será que... Enfim, a nossa memória, eu acho que assim, um dos principais sinais iniciais e que quase ninguém fala. A gente chama hoje de brainstorm, né? Dá uma nuvem de esquecimento. É muito comum a paciente olha para um objeto assim e fala: ai, eu não consigo lembrar o nome, eu tô vendo que é um copo, mas não vem aquela palavra. Então, na fase mais produtiva da mulher, geralmente, ela tá crescendo, né? Tá se profissionalizando nos seus 45, 50 anos ali, começa a ter essa dificuldade. Insônia, então acordar à noite, muitas vezes está relacionada à falta de progesterona. A progesterona é um dos primeiros hormônios que vai baixando. E aí você não dorme bem, como é que você vai ser produtiva no outro dia, né? A memória fica ruim, né? E aí já gera uma irritação também, porque você já não tá com sono bom. Vai misturando esses sintomas. Então, às vezes, ela acha, ah, eu tô assim porque eu tô cansada, né? Vai em algum médico e fala, ah, é assim mesmo, da menopausa. Aí não precisa de tratar, não, vai passar. Porque muitas vezes o fogacho até melhora mesmo, dá uma compensada no organismo, né? E então, essa paciente ali que teve até fogacho, perdeu o time também de tratar. Então, uma coisa muito importante que a gente comentou rapidinho é sobre a janela de oportunidade. Esse próprio estudo da WHI verificou que é importante a gente começar a reposição hormonal nos primeiros 10 anos da menopausa. Hoje, assim, mesmo a gente também não é muito fechado nisso. Pode ser que a pessoa só com 8 anos, 10 anos, 11 anos de menopausa descobriu esse tratamento e tá com sintomas, tá vendo se quer melhora, a gente pode até abrir uma sessão e fazer um rastreio específico para ela. Aí já vai ver risco cardiovascular, vai aumentar o rastreio, mas às vezes a gente pode pesar e ver sim, se consegue ainda fazer a reposição hormonal. Mas o ideal é a gente pegar esse início, porque o organismo, como a gente falou, vai mudando. Então, por exemplo, na questão cardiovascular, o estrogênio, ele é importante para o nosso colágeno, né, da sustentação da pele. Se a gente não tem estrogênio, a gente não consegue fixar bem o colágeno. E aí os vasos sanguíneos também, eles são maleáveis. Quando a gente vai envelhecendo, vai calcificando, vai ficando duro. Então, para passar o sangue ali naquele vaso enrijecido, vai passar com muito mais pressão. Vai chegar no coração com pressão. Então, se a gente tem mais pressão alta, né, mais calcificação, você vai ter mais doença do coração, mais infarto.
se você conseguir repor esse estrogênio, você vai deixar ele mais maleável e vai ter menos complicação do coração. Então, um pouquinho do que é a associação da gente manter os nossos níveis hormonais e reduzir o risco de doenças, né, no futuro aí. E você for falando aí das alterações, né? Outra coisa que a queda do estrogênio vai causar, né, na composição corporal da mulher é aumentar ali a gordura abdominal, ela dentro desse quadro todo aí de ansiedade, desse quadro todo aí de sono, acaba desregulando ali aqueles mecanismos da fome e de saciedade, então ela acaba comendo mais à noite, ela começa a desregular seu ciclo circadiano, então ela começa a ganhar mais peso. Aí vem a síndrome metabólica, né, do acúmulo de gordura abdominal, da própria Sim. gordura em excesso, que também, né, juntamente aí, né, com fatores alimentares e de sedentarismo, por isso que um recado bom para a gente dar aqui é que não é só o hormônio que vai ser mágico e vai resolver tudo isso, né? Precisa da alimentação adequada, do suporte aí de educação física, né? Suporte psicológico, e que isso não tem no remédio, né? E realmente são pilares importantíssimos, né? Em que sem eles a gente não vai ter tanto resultado. A parte disso, né? Aí a gente tem que entender isso. Aí o próprio um problema no nosso corpo, nossa saúde é toda interligada, vai puxando outros, infelizmente, né? E aí sim pode vir decorrente a uma obesidade, uma chance maior de câncer de mama, uma chance maior de câncer de intestino, uma chance maior de câncer de endométrio, por exemplo, ovário, mas que a gente também não pode botar tudo culpa da menopausa, né? A gente precisa entender que ela existe, que tem gente que trata, que cuida, né? E se a gente também está falando agora para paciente que teve câncer, né, e ficou curado do câncer ou tratou, controlou a doença, o princípio é o mesmo, as alterações são as mesmas, né? Pode chegar mais cedo, igual a pergunta, vou ver umas perguntas aqui. A Cida, né, você até respondeu ela, tenho 50 anos, entrei na menopausa com 36, isso é normal? Quer comentar, Dani? Não, é o que a gente ia falar, assim, pode ser uma menopausa precoce, né? Não é comum a gente entrar aos 36 anos. E aí, mais ainda, do mesmo jeito que eu ia tratar uma menopausa com 50, eu vou começar a tratar também com 36. Se você não produz mais o hormônio, a gente vai repor desde cedo. Hoje não tem mais um tempo de parada, já tive essa pergunta, né? Eu usei 10 anos e parei. Porque no início dos estudos aí dos hormônios, eles tinham um estudo que acompanhava até 10 anos e depois não tinha mais. Mas a gente entende que se você parar, você vai perder o benefício. Então, é até morrer mesmo. Começou a fazer reposição hormonal, repor o que você não produz. Então, mesmo que seja mais cedo, também você deve começar a fazer cedo. Não comecei ainda. Pode ser que está em tempo? Pode, a gente ainda vai fazer risco, talvez você tenha menos risco cardiovascular que uma pessoa com 60, né? Então, assim, um pouco mais seguro. E tem gente que faz essa menopausa precoce cirúrgica, né? Como algum tipo de câncer, que vai ter que retirar os ovários. E aí, a gente também, dependendo do tipo de câncer, né? Eu gostaria que você falasse dessa parte aí, Alex. Os tipos de câncer que a gente poderia fazer reposição hormonal. Que às vezes tem câncer que a gente tem que separar, né? Câncer de mama, realmente, a pessoa fez diagnóstico. Agora a pessoa teve câncer em outro local, que não tem a ação do estrogênio, especificamente esses hormônios femininos, né? Os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, que acabam agindo em todo o organismo, mas que nem sempre tem receptores em outros órgãos. Então, uma pessoa que teve um câncer de intestino, por exemplo, os tipos de câncer aí que a gente não teria relação com a reposição hormonal feminina. Essa pergunta é muito importante. Então a gente tem que separar o seguinte:
entendendo aí que os tratamentos oncológicos, eles podem prejudicar aí a função ovariana, aí a gente vai pensar aí em quimioterapia, a gente vai pensar nos principais aí, em radioterapia, radioterapia dirigida na pelve da mulher, vai prejudicar a função ovariana, e a própria cirurgia. Teve uma pergunta ali se a esterectomia ela causa menopausa. Se a gente pensar na esterectomia, só a esterectomia, a retirada somente do útero, essa mulher retirando o útero, ela realmente para de menstruar. Mas a gente considera, então, que ela ainda tem os seus ovários e que seus ovários estão funcionantes. E essa mulher, né, apesar de ter entrado aí numa menopausa cirúrgica, aí, do ponto de vista que ela não menstrua mais, né, teve a sua última menstruação, mas do ponto de vista hormonal, essa mulher, ela ainda cicla. Então, ela ainda vai ter TPM, ela ainda vai sentir seu corpo diferente, né, naturalmente. E essa mulher também, na época aí do climatério, né, no período até dessa transição, né, até a menopausa, ela vai sentir aí alterações como uma mulher normal. É importante isso, que às vezes elas ficam assim, ai, não tem mais menstruação, então como é que eu vou saber que eu entrei na menopausa? A gente consegue fazer isso com os hormônios. Tem um hormônio específico chamado FSH, que ele estimula o ovário a produzir hormônio. Então, quando a gente vai entrando na menopausa, ele aumenta. Ele vai aumentando muito, porque ele fica tentando estimular o ovário a produzir. Se o ovário não está mais ali ou está secando, ele vai aumentando. Então a gente consegue também ver com níveis hormonais essa entrada na menopausa, mesmo em quem já tirou o útero. Os tratamentos oncológicos, então, eles podem então causar uma menopausa precoce, antes do tempo. E aí, com essa mulher, a gente vai ter que ter ainda mais atenção, porque a partir do momento que ela entrou na menopausa, aí começa ali a realmente aumentar os riscos dela, cardiovasculares, ela vai entrar ali com um risco maior ali de desmineralização óssea, né, de osteoporose. Nos primeiros 5 anos, a cada ano ela vai perdendo 3% da sua massa óssea se a gente não cuida. Então, são essa série de coisas que a doutora já falou que vão acontecer com essa mulher jovem. Então, isso vai impactar muito na sua qualidade de E vida. até na longevidade também, A né? longevidade, né? Estudos mostram que essas mulheres que entram em menopausa precoce, que não fazem nenhum tipo de tratamento, né? Elas têm aí a sua expectativa de vida reduzida em 3 anos. Isso é uma estatística global. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas isso é só para a gente entender como a gente está falando, altera o organismo inteiro, né? Altera a massa magra, né? A quantidade de músculo, altera tanta coisa que realmente, se você for parar para pensar, mesmo para aquele paciente que ficou curado do câncer, né? E que precisa viver, aproveitar a vida, a gente tem que olhar com ainda mais cuidado para essa mulher. Então, aí que entra a parte do oncologista, né? Eu sou cirurgião oncologista. Mas e do próprio oncologista clínico, da equipe multidisciplinar como um todo, para definir ali quando que a gente vai poder olhar para isso, né? Principalmente se a gente for pensar num paciente que começou o tratamento de câncer, que está ali para fazer uma operação, que está ali fazendo uma quimioterapia, que tem data para acabar. Então, esses pacientes, normalmente, a gente não entra com nenhum tipo de tratamento específico assim tão precoce, a não ser que, como eu falei, tenha necessidade pelos sintomas da mulher e que pode também. A gente vai entrar no assunto, então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender, que é o câncer de mama. O câncer de mama, normalmente, como ele é muito relacionado a hormônios, seu aparecimento está muito ligado à presença de hormônios. Normalmente, essas mulheres com câncer de mama, a gente não faz reposição hormonal clássica, porque aumenta o risco de recidiva do câncer. E até mesmo uma boa proporção dessas mulheres fazem até uma terapia anti-hormonal, né?
que também é chamada de hormonioterapia, para não confundir aí. No caso do câncer, quando a gente fala hormonioterapia para um paciente com câncer, na verdade a gente está falando de bloqueio hormonal, tá? Pode até confundir, mas é porque a gente usa isso para entender que aquela paciente está bloqueando seus hormônios para que não aconteça do hormônio estimular uma célula de crescer. Mas e essa mulher então, doutor Alex, que não vai poder usar hormônio, o que vai fazer com ela? Vão ter alternativas, então vai ter medicação para diminuir esses efeitos da osteoporose, ela vai poder repor o cálcio, repor vitamina D. Essa mulher pode fazer exercício físico, pode controlar ainda melhor o seu colesterol, os seus lipídios, triglicerídeos. Então veja como tem o que fazer. Essa mulher que faz bloqueio hormonal, ela vai poder fazer laser terapia, vulvovaginal ali na região íntima da mulher. Ela vai poder fazer drogas para minimizar os efeitos aí dos calorões. Ela vai também poder associar isso à terapia cognitivo-comportamental. Existem também alguma coisa sobre hipnose, né? Se você for pesquisar, né, a ciência ela avança também, e essas mulheres aí que vão fazendo aí o tratamento do câncer de mama, né? O fato do câncer de mama ser muito comum, isso é bom porque tem muito estudo. Então esse desafio sempre vai estar também no nosso radar, em como fazer essa mulher com câncer de mama ter uma vida melhor. Tratamentos locais, por exemplo, se a paciente tem alguma incontinência urinária, ardência local, dor na relação, a gente pode fazer um hormônio local, muitas vezes, né, o estriol ali vaginal. Pode fazer tratamentos não hormonais, como a radiofrequência ou laser íntimo. Eles também vão ajudar nos sintomas, né, pelo menos geniturinários, de melhora de relação, como a gente falou que é importante também manter, né, a relação sexual. E teve um paciente aqui que teve essa pergunta aí, acho que você podia ver, ó, Zilda. Uau! Teve câncer de mama, tá fazendo tratamento depois de 3 biópsias, com agulhamento, 3 cirurgias, fez quimio e rádio e agora tá com anastrozol e um calorão. É isso. Normalmente, você pode tentar terapia cognitivo-comportamental, tem ajudado bastante, né, direcionada para isso, e também você precisa cobrar, né, e pedir ajuda do seu oncologista. Então, normalmente, as pacientes que estão em tratamento contínuo, né, de câncer de mama, elas têm um contato com o seu oncologista. Então, isso vai ser muito importante, você queixar disso para ele e pedir ajuda dele, né, profissionais que ele pode te encaminhar, e quais são as orientações, quais são as medicações que você vai poder tomar. Alguns ansiolíticos que ajudam também a melhorar um pouquinho o calor, né? Sim, e também dentro desses ansiolíticos vai ter algum ou outro que vai atrapalhar, por exemplo, a ação do anastrozol. Então, veja, é uma coisa assim muito casada, viu, Zilda? Pede ajuda aí da sua oncologista, com certeza ele vai te ajudar. Quem está fazendo quimioterapia pode fazer reposição hormonal. Olha, quem está fazendo quimioterapia precisa entender o seguinte: ela vai mesmo causar, ou pode causar na mulher que menstrua, uma amenorreia, né? Ela pode parar de menstruar. Quando ela termina a quimioterapia, a gente aguarda ainda 1 ano, até 2 anos, para você ver se essa mulher não vai menstruar mesmo, né? Isso eu falo assim mais para a questão reprodutiva, né? Porque aí às vezes a mulher, depois de 1 ano, 2 anos, volta a menstruar, pode até ter chance de engravidar. Então tem que ficar monitorando, tá bom? Mas você que perguntou que está fazendo quimioterapia, mesma coisa. Ver com a sua oncologista qual tipo de câncer você tem e se você pode fazer hormonioterapia. A gente está falando aqui de câncer de mama, vou mudar os exemplos, vou mudar para câncer do aparelho
digestivo, tá? O câncer do aparelho digestivo mais comum é o câncer de intestino, câncer de cólon e reto. Então, como eu falei, a vantagem dos tumores mais comuns é que eles têm mais estudos. Então, para câncer de cólon e reto, a reposição hormonal, por exemplo, na mulher, evita o câncer de cólon e reto. Para mulher que não tem câncer, né? Se ela fizer... E para fazer reposição hormonal, então, hein? Tem tudo para fazer também. E se essa mulher que tem câncer de intestino, isso também tem comprovado cientificamente, que se ela faz reposição hormonal, ela tem uma expectativa de vida maior, ela vai viver mais. Por quê? Tudo isso que a gente está falando, ela vai preservar sua massa magra, né, o músculo, ela vai ter menos riscos, ela vai viver melhor, vai ser mais feliz. Então, tem paciente, né, Dani, e aí tá a pergunta da Silene também, que é importante, que faz um tratamento de câncer com quimioterapia e aparentemente ele ainda não tem data para terminar, é algum tipo de tratamento de manutenção. Então aí que é importante a mulher estar junto do seu médico ali, perguntando, falando para ele as coisas, né? Tem um estudo, Dani, que fala que dos profissionais de saúde, somente 25% deles tocam em assuntos da vida sexual do seu paciente. É muito pouco, né? Incluindo ginecologistas. É o estudo geral, né? Então, 25% é muito pouco, né? Então, isso eu tô falando aqui na live, não é para criticar, mas é para você que está me ouvindo aí, fala pro seu médico, se ele não perguntar, fala para ele, o que tem de errado? Olha, eu fala assim, ó, minha libido é zero, tá zero. Eu falei, existe isso, gente? É isso. Zero. Faz sentido isso, Dani? Você percebe isso também? Que às vezes chega para você mulheres que fizeram tratamento de câncer ou estão fazendo e que já poderiam estar cuidando disso há muito tempo? Perde o time, né? Sinto, com certeza. E igual eu te falei, às vezes são questões que a gente vai fazer tratamento local, né? Mesmo que não faça hormônio, esses tratamentos locais melhoram bastante, melhora a lubrificação, melhora a circulação sanguínea ali da região, do clitóris, melhora o orgasmo. Então, assim, é importante para essa fase que tem um ressecamento, né? Como se acontece uma atrofia, igual os ovários vão secando, o órgão genital também, né? Fica mais ressecado, então às vezes isso provoca dor. E quem faz químio, muitas vezes, né, diminui ali a produção hormonal. Então, também, a gente tem uma resposta boa com essas tecnologias, que não vai nem precisar de usar hormônio, então não tem contraindicação. E até aquelas que têm o receio do hormônio, pode usar com a menor dose possível, com acompanhamento, né? Como a doutora falou, a paciente faz exame antes, faz exames depois. Isso é legal, né? Pensando na mulher que vai entrar na menopausa, é importante ela fazer um exame de densitometria óssea antes de começar o tratamento de câncer, para a gente ter ali um start ali, como que tava, como que vai ficar depois dessa mulher que vai fazer terapia, por exemplo, hormonal, assim, de bloqueio hormonal, que é muito feita aí no câncer de ovário, de mama, Uma pergunta né? interessante aqui da Ana Rosa, que eu vou falar. Quem teve muita endometriose antes da menopausa pode fazer reposição hormonal? Essa pergunta aqui é bem interessante porque a gente sabe que a endometriose é uma doença hiperestrogênica ou que tem dominância estrogênica. Então, tem uma produção exagerada aí de estrogênio e às vezes uma progesterona baixa. Então, no tratamento, a gente repõe a progesterona para tentar balancear esse estrogênio. Mas, mesmo assim, é um estrogênio ruim, digamos, né? Uma produção que não está regulada. Então, na terapia hormonal, a gente pode sim fazer estrogênio também para ela. Ela vai fazer todos os hormônios necessários aí da reposição hormonal e, logicamente, dosando. A gente vai avaliar isso, mas quando a gente faz uma reposição na forma de implante, na forma de gel, com os hormônios bioidênticos, né, mais parecidos com o que a gente produz, geralmente eles não vão desviar muita rota aí para esse estrogênio ruim, esse metabólico de estrogênio.
Então a gente também tem como ver até isso, para quanto que está mudando, como é que está essa produção desse hormônio na menopausa. E mesmo com endometriose, pode fazer reposição até do estrogênio, tá? E olha aí, é isso, tem muito tabu, né, Dani? Ó, aí essa pergunta aqui eu vou emendar com a complementação da minha fala sobre o hormonioterapia e o câncer na mulher que teve tratamento, se ela pode ou não pode. Isso. Falou aqui, amanhã eu faço a última bracterapia, feliz da vida, venci o câncer. Josivânia, parabéns para você, olha, eu fico assim muito feliz, por incrível que pareça, assim, é uma caminhada, né? E que lá no comecinho parece que é tão grande, tão grande, tão grande, né? Ah, vou fazer cirurgia, vou fazer químio, vou fazer rádio, vou fazer braque. E aí aquela paciente olha para aquilo, parece grande, e aí vem ali um dia após o outro, a gente vencendo, vai num dia, vai no outro, faz um exame, faz o outro. Então o que eu falo para os meus pacientes, a gente só precisa dar o nosso melhor naquele dia. Aquele dia, o que eu tenho que fazer? Ah, esse dia eu tenho que ir no médico, eu tenho que visitar o Dr. Alex. Vai no Dr. Alex, vai nele, pergunta tudo que você quer perguntar, não esquece, leva uma lista. Aí eu tenho que fazer um exame. Esse dia você vai lá, faz o exame, porque é essa soma dessas ações que vão chegar até o final, você fala, nossa, última bracterapia, graças a Deus. Então, continua, divide em pedaços, né, em pausas, e vai olhando para você. Quanto mais a gente cuida da gente, né, mesmo num dia que não tem nada para fazer, ah não, mas o que eu posso fazer hoje, domingo, que não tem bracterapia, não tem exame nenhum, e eu não estou fazendo tratamento nenhum para o câncer? Não, mas hoje você pode ter bons pensamentos, você pode se alimentar bem, você pode sair para dar um passeio, para viver também, botar vida no seu tratamento. Que você ia falar. A gente tem tanto contato com a natureza, né? É tão fácil. Tem a praia para você dar uma caminhada. Como essa conexão com a natureza faz bem. Eu moro em Vila Velha, às vezes subo no Convento da Penha, sempre tem sombra, né? É um exercício que você está fazendo uma subida, é um lugar silencioso, a gente vê a natureza. Então, é muito importante também. Eu tenho amigas que foram fazer residência em São Paulo, quando volta, falam assim, gente, eu não aguento mais ficar trancada. É dentro do apartamento, dentro do shopping, dentro do hospital, do trabalho, né? Não vê uma questão de ar livre, assim, como a gente tem essa oportunidade. Então, galera aqui da Grande Vitória, ó, a gente tem oportunidade de, né, pelo menos no final de semana, dar uma caminhada, vai liberar hormônios bons, né, serotonina, do prazer, a gente vai se sentir bem. Então, É também, isso. quando a gente está com tempo um pouquinho a mais, fazer algo diferente. Com certeza, a gente tem que usar isso a nosso favor, um grande recurso para quem mora aqui perto de Vitória e tudo mais. E cada cidade tem seu lado bonito ali, que tem uma praça, tem nem que seja uma estrada de roça. Hoje uma paciente minha de um programa de acompanhamento meu me mandou uma foto que ela foi passear, ela foi caminhar, e ela mandou uma foto linda, assim, de uma área rural, assim, que é onde ela mora. Nossa, eu fiquei tão feliz, ela foi caminhar, nossa, que maravilha. É isso, é um dia atrás do outro. E aí, completando a minha fala, né, estava falando da bracterapia, então os tipos de câncer ali, principais na região ali, ginecológica, né, na mulher, né, que então os tratamentos ali vão impactar bastante tanto na questão da menopausa precoce, mas na vida sexual da mulher, na sua qualidade de vida, né, que são ali nesses órgãos reprodutivos da mulher. Eles são principalmente o câncer de colo de útero, o câncer de endométrio e o câncer de ovário, que a gente vai ter que ter atenção aqui com relação à reposição hormonal. Esses tipos de câncer que eu falei, né, colo de útero, endométrio e ovário, cerca de 1/4 dessas mulheres vão ser diagnosticadas com esses 3 tipos de câncer ginecológico antes dos 50 anos. Então, essas mulheres a gente tem que olhar com atenção. Como a gente falou, a menopausa aos 52, em média, né? Pode vir depois, pode vir antes. Mas então veja como essa mulher, a gente tem que ter ainda mais atenção para ela tratar, ficar curada do câncer, né? Hoje os tratamentos estão mais modernos, as pessoas estão ficando curadas e controladas do câncer e prontas para viver.
Então, essas mulheres já têm que ter muita atenção. Então, cada vez mais para essas mulheres jovens com doença inicial, em estágios 1, estágio 2, que fizeram a cirurgia direitinho, que não tem uns tipos mais relacionados com hormônio, elas vão poder tratar de maneira geral câncer de colo de útero, independente mesmo também se a mulher fez um tratamento de químio, rádio, cirurgia, e mesmo se ela tem um tumor mais avançado e ela ficou curada, ela vai poder usar hormônio, porque o câncer de colo de útero, independente se é carcinoma de células escamosas ou adenocarcinoma de colo de útero, não tem relação ao uso de hormônio e aumento de recidiva, Porque né? a Aumento de... retirada já conta também, né? Você retirar o órgão. Isso, então a gente conta isso. O câncer de endométrio, ele está relacionado muito com obesidade, com produção de estrogênio em excesso, ou até o uso de estrogênio indevidamente, né? Também não é todo profissional que sabe fazer uma reposição hormonal Mas os bem feita. anticoncepcionais, é isso aí também que tem que prestar atenção. O anticoncepcional é cheio de estrogênio e progesterona, que a gente fica usando à toa. Usando, às Minha vezes compra na farmácia e toma, né? Aí, como eu estava falando, o câncer de endométrio também. Se a mulher tratou, ficou curada, um câncer inicial, aí ela vai tentar terapias não hormonais também, né? Que podem ser efetivas. Ela vai ali fazer um laser, mas aí ela está ainda sentindo alguma coisa, aí começa alguma coisa ali, ela já está sem a doença, ela já está sendo bem acompanhada, ela está ciente, né? Então, veja, começando com dose menor. Então, a grande coisa é isso, é entender que a mulher pode falar para o médico, né, se queixar, explorar outros assuntos, a não ser só o câncer, para que ela tenha uma vida melhor. O câncer de ovário também, né, vão ter alguns casos que vai poder fazer hormonoterapia, casos avançados normalmente não faz, mas resumindo, conte para o seu médico, pergunte para ele, não fique com vergonha, entenda que o tratamento do câncer é multidisciplinar e a recuperação do tratamento também é multidisciplinar. Se permita também em outros profissionais, como psiquiatra, psicólogo, em terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, que normalmente eu falo para minhas pacientes, no início pode ser muita coisa, mas depois que você pega o ritmo e a sua vida melhora, você vai ver, nossa, valeu tanto a pena aquele esforço. Faz sentido, Dani? Estamos chegando aqui no final da nossa live. Faz sentido. Olha, tem uma menina interessante aqui. Vamos pegar a última dela, ó. Maristela, 46 anos, 3 anos começou a saga para descobrir se está na pré-menopausa ou não. Muitos exames, muito médico diferente, exames sempre normais. Fui tratada como hipocondríaca. Eu pego isso aqui semanalmente, tá? Paciente que está totalmente sintomática, está sentindo os sintomas da menopausa, mas faz exame e tá normal. Essa semana mesmo, acho que eu já peguei umas 3, assim, que eu já comecei reposição hormonal. Como eu falei, nem sempre eu reponho todos os hormônios, mas algum ali em falta, começar algum ajuste. A gente fala tipo como se fosse um preparo da menopausa, né? Ela vai vir, mas a gente deixa ela vir mais amena. Então, enfim, ela falou que teve crise de ansiedade, né? Até começou a fazer terapia por causa disso, porque a mulher é tida como louca, né? Tá sentindo um monte de coisa, mas fica pegada no papel. Ah, não tem aqui no papel, seu FSH ainda tá normal, seu exame tá normal, não tem ainda, você tem ovário, né? Tá o útero normal. Mas, gente, a clínica é soberana, a gente aprende isso na faculdade, né? Nos primeiros livros de clínica médica, de exame de paciente, a clínica é soberana. Então, se a paciente está sentindo, a gente tem que olhar para a dor dela, ver o que a gente pode ajudar, né? Não vou ficar me apegando só com o papel, com o diagnóstico, sem pensar na clínica, na anamnese também, né? A conversa com o paciente é muito importante. Então, vem, Leni, que eu te ajudo, Maristela. É isso, Maristela, aproveita.
E quando você acha o seu médico, como é bom você achar seu médico que se importa com você, que para te ouvir e que realmente está interessado em você. Então, hoje mesmo veio uma paciente minha retornando de uma consulta. Ela me procurou por uma dor abdominal que ela teve, um cisto que rompeu provavelmente na sua pelve. E ela chegou aqui para mim, examinei, não tinha mais o cisto, repetimos os exames, fizemos aqui uma complementação. Graças a Deus ela não vai precisar de mim para fazer cirurgia nela, mas eu falei, não, vem aqui que eu quero conversar mais com você. E aí, conversando com ela, essa paciente, ela tem uma necessidade aí de fazer uma investigação ainda mais para endometriose. Ela precisa de um cuidado maior, porque é isso, gente. Se a gente não aumenta, não tem um médico atento, né, para coisas assim, né, pô, isso aí não é nada. Daqui a 5 anos, sei lá, ela pode voltar pior. Né? Então, não, vamos concluir a investigação, vamos entender mesmo profundamente, é ou não é, e aí a gente toma conduta dali para frente. Então, acho que é isso, o médico, ele tem esse papel, né? Ele não é só uma pessoa que vai ficar passando remédio e o paciente vai embora e não volta nunca mais. É um contínuo, eu acredito muito nessa medicina. É isso, eu queria agradecer todo mundo que está participando aí, que participou, que mandou mensagem, que fez pergunta. Eu falo por mim, mas sei também que a Dani, ela tem uma ação ali muito, muito intensa no Instagram, nas suas redes sociais, então manda mensagem, manda direct, liga lá pro consultório da Dani ou pro meu, se você precisa de um cirurgião oncológico para entender sua doença ou te ajudar na sua recuperação ou para fazer uma cirurgia. E a gente Oi? Falei, nem só cirurgia, não. Qualquer coisa oncológica pode ir nele. Pode sim, vou ter o maior prazer. Minha vida é essa. Obrigado. Vamos lá, tá vendo? Você cuidou da mãe dela, da Maristela. Olha, que legal, Maristela, que bom te ver. Ah, obrigado, você é maravilhoso, amém. Oh, obrigado, fico assim muito feliz mesmo. Gratidão. Obrigado, Maristela, por estar aqui. Conta com a gente. Quer dar seu recado final, Dani? Vamos finalizar. Eu vou só falar aqui rapidinho uma última perguntinha, ó. Doutores, linda, ajuda a melhorar a SOP? Não. Anticoncepcional não trata a SOP, tá? Vai lá no meu perfil que você vai ver. Eu falo isso todo dia. Tá bem. Mas assim, acho muito importante. Acho que essa não vai ser a última, né? A gente gosta de ensinar, de esclarecer. Esse é o papel do médico também. A gente aprende para passar para vocês o que é melhor para cuidar da sua saúde, evitar câncer, não é só fazer exames, né? Que eu acho que eu nem gosto muito dessas campanhas aí de câncer. Né? Mamografia, faz mamografia, mamografia. Não, faz atividade física, se alimenta melhor, cuida mais da sua saúde, né? Se esforça nesse sentido. A gente tem visto essa epidemia de obesidade e como tem relação da obesidade com câncer, como a gente veio falando. Então, muito mais do que só fazer rastreio, mas é importante também, mas cuidar da sua saúde, mudar estilo de vida, sempre estar em tempo. Tem gente que começa na menopausa com 40, com 50 a mais e vê melhora. Então, não precisa de ficar assim, já não tem mais idade para isso, né? Tá em tempo ainda de se cuidar. Meu pai também passou por um câncer, né, de próstata e faz atividade física direto. Ele fez bloqueio hormonal, ficou com testosterona baixa. Era para estar desanimado, cansado, mas ele está cada dia melhor, come super bem, faz atividade física, busca espiritualidade, que a gente passou rapidinho, mas é muito importante também, né? Saúde física e mental é o melhor jeito da gente se cuidar, evitar o câncer e se tiver esse diagnóstico, também a gente vai passar melhor por ele com esses pilares bem estabelecidos. Com certeza, que lindo, amém. É isso, gente. Olha, um grande abraço para todo mundo que está aí. Fiquem com Deus. Tchau, Dani. Gratidão. Obrigado. A live vai ficar gravada. Você chegou por último, alguém que está aí. Põe a capinha. No nosso perfil. Beijo, um abraço para todos. Fica com Deus. E agora eu quero te agradecer
por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.